treinamento em altitude e o que precisamos fazer para nos adaptar da melhor forma até isso ficar normal. Existem hoje escolhas de pessoas que querem melhorar seu rendimento indo treinar na altitude e descendo a nível do mar, assim como existem pessoas que se mudam do nível do mar e vão para a altitude. Eu vou citar o exemplo de um atleta que morava em Florianópolis, a nível do mar, e se mudou para a Bolívia. Está lá a 2.500, 2.700 metros. Vou falar esse exemplo e depois eu vou falar sobre os atletas que decidem treinar na altitude e voltar a nível do mar com os benefícios que causam treinar na altitude. Primeira coisa, quanto tempo demora para a gente se adaptar à altitude? Eu vou citar 2.500 metros. Tudo que for acima vai agravando e tudo que for abaixo vai diminuindo proporcionalmente. Citando esse caso de 2.500 metros, 2.500 a 2.700, nós temos a presença de mais ou menos 30% a menos de oxigênio no ar. É uma situação um pouco mais crítica para o teu corpo. Menos oxigênio disponível, certo? Ou seja, tu terias que baixar 30% da intensidade, do volume, de tudo aquilo que tu faz aqui para, pelo menos, estar de acordo com a quantidade. Mas não é bem assim. Quais são os efeitos de se mudar para a altitude ou ir treinar na altitude? Dor de cabeça. Por que dor de cabeça? Oxigenação. Teu cérebro precisa de oxigênio e ele começa a receber menos. Náuseas. Porque nós, com a menos disposição de oxigênio, qualquer coisa que fizermos pode comprometer o funcionamento do teu corpo. E quais são as reações? Uma delas é ter enjoos, ficar enjoado. Estou com menos oxigênio, estou enjoado, estou numa situação crítica. Desmaios. Tu fez alguma coisa na qual o teu corpo precisava de mais oxigênio, não tinha ele, apagou. Se nós entendermos que essas sensações que nós tivemos aí fazendo esse esforço máximo foi pela ausência de oxigênio, ou seja, a gente precisava de mais oxigênio do que estava dando, a gente tem que entender que lá em cima isso é natural, tu não precisa fazer nem esforço para sentir isso. Logo, tu precisas te adaptar pouco a pouco a isso, para que isso não venha te acometer. Os estudos hoje nos dizem claramente que de 45 dias até o dia do evento, até o dia do evento, ou 45 dias são processos normais, naturais, para a gente poder se adaptar. Como nós precisamos desse tempo para poder se adaptar, a gente também precisa, nesse tempo, baixar a quantidade de atividade física, no sentido de intensidade e no sentido de volume, para facilitar o teu corpo a não ter essa disputa de oxigênio, né? O ideal seria tu te mudares para esses lugares, ou ires treinar nesses lugares, e a primeira semana nem praticar atividade física, só ficar exposto à altitude e sentir o que ela te provoca. Ou seja, cada organismo tem uma sensibilidade diferente à altitude. Entendendo isso, se uma pessoa chegou e ficou com náuseas, dor de cabeça, enjoada, sem fazer nada, imagina quando fizer um estímulo e isso realmente representar uma competição de necessidade de oxigênio. E tem outras que chegam lá, tem uma leve dor de cabeça, não ficam enjoadas, tem fome normal e tudo mais. Essas já poderia-se iniciar com atividades leves, de 20, 30 minutos, 40 minutos, dependendo do nível dela de treinamento, mas nunca passando de um batimento cardíaco controle. Aí vamos eleger o batimento aeróbio como sendo o batimento necessário para o monitoramento se tem a oxigenação necessária, tá? Por quê? Porque até mesmo nesses casos, o coração, por não estar acostumado a receber tão pouco oxigênio e não ter ainda os glóbulos vermelhos na quantidade ideal, explico, é ele que é o responsável por transportar oxigênio, tá? Então, quando tu começas a ficar exposto à altitude, eles começam a ser estimulados a aumentar a sua produção. Então, para que todo esse passo a passo vá acontecendo, você precisa aí fazer esse monitoramento.
começou nesse processo de adaptação. Você passou a primeira semana e fez essa análise, tentou, até arriscou ir lá treinar e se deu mal, volta para o passo a passo. Dê um dia de intervalo. Um dia de atividade, um dia de intervalo, um dia de atividade, um dia de intervalo, um dia de atividade, um dia de intervalo. Legal. Se você é um atleta de alto rendimento, você está sedento por não perder o seu gesto esportivo, por não perder a sua mecânica, para não perder o estímulo que vinha dando. Mas lembra, o teu corpo está agora lutando com outra coisa. Então fazer essa adaptação é importante. Entendido isso, a terceira semana você entra em formatos de teste, de ritmos, e verifica se o seu batimento acompanha aquilo. Quando você tem um excesso de glóbulos vermelhos e é deficiente em outras vitaminas, como ferro, por exemplo, é um ponto a se preocupar. Então você tem que fazer um exame, você tem que ver como é que está seu ferro, ferritina, para ver se ele não baixou demais. Feito isso, você está iniciando o seu processo de adaptação. Primeira semana não faça nada, segunda semana a inserção de 2, 3 vezes na semana de atividade física, da terceira à quarta semana monitore se você teve evolução da segunda, quinta em diante, você já pode começar a pensar em estabelecer rotinas de treinos com certa intensidade. Caso não dê, demora-se mais um tempo para se adaptar, mas todo organismo tem essa condição de se adaptar, salve algumas altitudes, como por exemplo acima de 3.000, 3.400, 3.700, 4.000, onde nós deveríamos ter um monitoramento muito mais severo para ver se a gente tem a produção de glóbulos vermelhos necessária para poder desenvolver uma atividade lá. Mas, até hoje, todos os organismos conseguiram se adaptar. Gente, salve o Everest, salve essas altitudes que são realmente muito altas e que precisam de até auxílio e que geram um cansaço muito grande que você pode ficar o tempo que for, que você ainda vai ter um ritmo um pouco bem menor lá naquela altitude, mas vai ser o ritmo muito condizente com quem está lá, não comparado como você tinha no nível do mar. Entendido isso, você quer usar o treinamento para colher benefícios a nível do mar. Então vamos lá. Se você fizer esse processo de adaptação, conseguir estabelecer desenvolvimento da atividade física na altitude, fazer esse passo a passo, progredir nos seus treinos, conseguir gerar o estímulo mecânico, gesto esportivo, daquilo que você escolheu, aí você, depois desse período de adaptação, de verificação, faça um exame de sangue para ver se aumentou a quantidade de hematócrito no seu organismo, naturalmente produzido pelo seu corpo, claro, e desce a nível do mar, o que você colhe como benefícios aqui no nível do mar? Gente, você capta muito mais oxigênio e a disposição do oxigênio aqui é muito grande. Então você ganha um implemento ergogênico natural de rendimento. E é por isso que muitos atletas escolhem ir para a altitude, fazer o treino, fazer os seus implementos, manter a intensidade, tocar a ficha e descem a nível do mar para competir, tendo êxito superior do que só ficar se treinando aqui, comparado com os outros atletas que tiveram a mesma sistemática de treinamento. Falei hoje sobre tempo de adaptação em altitudes, elegendo os 2.500 metros, que seria uma altitude intermediária em termos de altitude, né? E os benefícios que causam a nível do mar, quem treinou a nível de altitude e depois vem para nível do mar para competir, e o processo passo a passo para quem sai do nível do mar e vai viver na altitude, para não se preocupar, porque o seu rendimento vai voltar e, não sendo uma altitude totalmente extrema, tem totais condições aí de se reinserir aos seus ritmos antigos. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, toca o sininho. Se você der likes, nós agradecemos, porque isso significa que mais pessoas vão receber um conteúdo que a gente faz com tanto amor para você que gosta do esporte e está investindo na sua saúde. Bons treinos!